Rapaziada, João na voz, começando aqui mais um vídeo do canal do Stocks, né, para vocês. A gente já tá há algum tempo sem gravar. Eu até havia gravado dois vídeos, né, um logo quando acabou a fase de grupos e um das oitavas, mas eu acabei não conseguindo postar, né, por causa de alguns problemas de edição. Eu acabei não conseguindo postar esses dois vídeos, mas estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre Copa do Mundo. Hoje nós estamos, na verdade amanhã, né, nós teremos o primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo. Acabamos de ter aí as quartas de finais, grandes jogos. Eu vou comentar nesse vídeo jogo por jogo. Queria já começar pedindo, né, para que você se inscrevesse, para que você deixasse o seu like, para que o nosso canal possa continuar crescendo, continuar cada vez mais, sabe, alcançando mais pessoas. E para que isso aconteça é fundamental que você deixe o seu like, que você nos ajude desta forma, valeu? Tamo junto. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de dezembro de 2022, né? E como eu acabei não soltando os vídeos, esse tá sendo praticamente o primeiro vídeo que eu tô soltando na Copa do Mundo, né? Eu cheguei a gravar outro, mas acabei não conseguindo soltar a tempo. Porque a Copa do Mundo é um torneio muito curto, né? Um torneio que ali, quando você tá assistindo, daqui a pouco já tá na outra fase, passa muito rápido a Copa do Mundo. E vamos começar falando, né, sobre o confronto da seleção brasileira, que é o principal desse vídeo, né? Bom, a seleção brasileira acabou sendo eliminada para a Croácia, né? Um jogo assim muito pegado, disputado. Eu diria que foi uma partida muito equilibrada, principalmente. A seleção brasileira se destoou um pouco mais no segundo tempo. No primeiro tempo, né? O primeiro tempo da seleção brasileira não foi tão bom. Diferente do segundo tempo, que deu uma melhorada, né? A seleção acabou perdendo muitas oportunidades, o que custou a eliminação. O jogo ainda foi para a prorrogação. Na prorrogação, no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, o Neymar acabou conseguindo fazer um gol, mas que não foi o suficiente para a seleção conseguir sair com a classificação, porque no segundo tempo da prorrogação, faltando 4 minutos para acabar o jogo, a seleção brasileira acaba tomando um gol ali numa besteira, numa bobeira, e aí o jogo vai pelos pênaltis, e nos pênaltis a gente sabe o que aconteceu, custou a nossa classificação. Sobre esse jogo, né, vale ressaltar, eu quero comentar no geral a partida da seleção brasileira. Bom, vamos lá. Na hora do jogo, muito normal, né, você ficar mais irritado com algum jogador ou outro jogador ali, a atuação deste em campo. E eu acredito que principalmente os culpados desta eliminação do Brasil é o Tite. Não estou falando que o Tite é um péssimo técnico ou que ele fez o pior trabalho da história de treinador de seleção brasileira. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muito desta eliminação se deve ao técnico da seleção. Por quê? Vamos lá, analisar friamente agora. A seleção brasileira encontrou grande dificuldade, principalmente com o meio-campo da Croácia, que é o principal setor da equipe. Isso não precisa nem analisar muito. Se você entende o mínimo de futebol, você entende que Brozovic, que Modric, que esses caras, sabe, se destoam do resto do time. E o Tite não se propôs a encontrar uma forma de fazer com que esses jogadores acabassem sendo neutralizados. Eles tiveram muita liberdade em campo. Por quê? Porque o Casemiro não fez uma boa partida. Eu diria que o Casemiro, dos jogadores do Brasil, foi um dos que menos conseguiu fazer seu papel tático em campo. Ele acabou tomando ali um amarelo num lance que para mim nem era lance de amarelo. É um lance muito besta, que o juiz também, em alguns momentos ali, a gente sabe que acabou tendo umas decisões ali bem questionáveis. Mas, falando sobre o Casemiro, ele acabou não fazendo uma partida defensivamente da forma que nós estamos acostumados, porque ele vinha fazendo apresentações excelentes na Copa do Mundo,
mas infelizmente neste jogo ele não conseguiu fazer uma apresentação como nós estamos acostumados, o que fez com que o meio-campo tivesse uma liberdade maior. E dos outros jogadores de meio-campo, nenhum deles tem essa característica de marcação, né? O Paquetá é um jogador que se apresenta mais ao ataque, se apresenta mais, busca mais o toque de bola, busca mais aquela parte de passe, de tentar buscar, de tentar envolver o adversário. O Paquetá também não fez um bom jogo, essa é a questão. No primeiro jogo do Brasil, né, contra a Sérvia, eu gostei muito do jogo do Paquetá porque ele estava sendo um dos caras de combate. Ele ia, né, e conseguia buscar a bola, interceptar a bola, e aquilo foi muito importante para que o Brasil conseguisse a vitória contra a Sérvia, o que ele não conseguiu realizar nessa partida contra a Croácia, né? Nós vimos que a partida dele foi muito apagada e que ele não foi bem, acredito eu, nem defensivamente, nem ofensivamente. Isso significa que ele é um péssimo jogador? Não, não significa. Na verdade, isso indica que ele estava num dia ruim, que ele não conseguiu fazer uma boa partida. Agora que já passou, nós conseguimos ter uma análise mais fria, né? Não pensando somente ali naquele momento de raiva e tal, dá pra ver essa parte da análise, né? O Neymar fez uma boa partida, acredito eu que foi junto com o Vinícius Júnior, né, os dois jogadores que mais proporam algo diferente à seleção nessa partida. O Vinícius Júnior, por mais que tenha saído do jogo, e eu discordo com o momento que o Tite tira ele de campo, porque o Vinícius Júnior, para mim, foi o melhor jogador do Brasil na Copa. E quando o Tite tira o Vinícius Júnior, ele tira um jogador que busca o drible, que busca o diferente e que pode desequilibrar para a seleção brasileira. Então nós perdemos um jogador que a qualquer momento pode pegar a bola e tentar resolver o jogo. O Vinícius Júnior, que foi um jogador muito importante para o Brasil na Copa, acabou saindo de campo e quem entrou no lugar dele foi o Rodrigo. Rodrigo, né? Eu achei errado também isso do Tite colocar o Rodrigo no lugar do Vinícius Júnior. Porque nós sabemos que o Vinícius Júnior e o Rodrigo só rendem quando estão jogando juntos, os dois em campo. Eu gostaria de ver os dois juntos em campo. Se eu fosse o Tite, acredito que até para ser mais ousado, para ter uma característica diferente da equipe em campo, no lugar do Paquetá, né, eu teria colocado o Bruno Guimarães. Ele até tira o Paquetá do jogo, mas coloca o Fred, né? Fred que entrou muito mal. Fred que está sendo muito questionado e eu sou um dos que questionam. Porque eu não entendo o fato do Fred ser um jogador para a seleção brasileira. Vamos lá, analisar o lance da eliminação que custou a nossa classificação. O Fred vai lá, né, buscar a bola, tá um lance besta, vai pra frente, se manda, mesmo o Neymar falando pra ele não ir, ele vai pra frente, perde a bola e depois disso o Brasil toma um contra-ataque besta que custa a classificação da nossa seleção. Então tem lances, cara, que não sei se é falta de experiência, não sei o que é, se é inexperiência, de fato eu não sei. Eu sei que, sinceramente, a classificação estava na nossa mão e a gente acabou, né, por água abaixo, mandando a classificação por água abaixo. Neymar, né, como eu falei, fez um belo gol, infelizmente não adiantou muito, mas foi um golaço do Neymar, um golaço. Vinícius Júnior já falei que fez uma boa partida, o Richarlison não se encontrou tanto no jogo, acredito pela marcação. E até isso eu coloco um pouco na conta do Tite, porque o Tite não tem uma variação. Se o atacante está no meio de dois zagueiros parado, sem mobilidade, sem conseguir receber a bola, o Brasil não tem uma variação tática para que esse jogador consiga se apresentar, consiga fazer um dois, consiga uma triangulação, tal. Isso o Brasil não apresenta. E de fato isso é muito ruim para a seleção. Porque o Tite ele tem um sistema de jogo. Ele acredita nesse sistema. Não estou falando que esse sistema foi o que ocasionou a eliminação da seleção brasileira. Mas a seleção poderia chegar mais longe se houvesse mais sistemas de jogo. Se ele treinasse como jogar com três zagueiros, se ele treinasse como jogar com uma linha de 5, né, com dois alas. Então, acredito que uma variação tática, né,
para esses momentos em que a gente encontrasse um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, se houvesse uma variação tática, talvez a seleção conseguiria chegar mais longe na Copa do Mundo. O Tite, na minha opinião, ainda assim é o melhor técnico brasileiro na atualidade. Ele já anunciou que vai sair da seleção, né? Que não vai continuar na seleção brasileira. Ele é o melhor técnico, né, brasileiro na atualidade, mas isso indica que o melhor técnico brasileiro ainda assim não é o suficiente para que a nossa seleção consiga o Hexa, porque ele teve 2 Copas do Mundo, né? Acreditou que na Copa da Rússia ele estava mais tenso, mais nervoso pelo fato de ser a sua primeira Copa, mas ele teve a oportunidade agora em 2022, não conseguiu, e agora se eu fizesse parte da comissão técnica da CBF, eu contrataria um técnico estrangeiro, porque tanto no futebol brasileiro quanto nos futebols que nós vemos, né, das outras seleções, tem muitos técnicos europeus, técnicos de outros países que acabam ali roubando a cena, né? Eu acho que já passou da hora da seleção conseguir um técnico estrangeiro, um técnico que implante algo diferente. Na minha opinião, tinha que ser um cara com nome, um Ancelotti, um Guardiola. Claro que é muito difícil trazer caras, né, com esse tamanho de nome, né? Caras que estão numa prateleira da primeira dos treinadores mundiais. Então é muito complicado, mas eu buscaria assim um técnico de primeiro escalão, um técnico que chegue e consiga se estabelecer pelo seu nome, né? Já estão falando também que vão contratar o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz seria algo diferente, mas que seria muito contestado. Por quê? Porque o estilo de jogo que ele implanta, né, tem muita gente que não gosta. Nós sabemos que a maioria hoje dos espectadores de futebol são os que defendem o conservadorismo no futebol, né? Aquele jogo de faz um gol, se retranca, tem muita gente que defende isso. Eu gosto do futebol ofensivo, do futebol com posse de bola, e é exatamente isso que o Fernando Diniz propõe. E eu gostaria sim da contratação dele, mas acredito que se houvesse um cara com mais nome, um Ancelotti, um Pepe Guardiola, a seleção conseguiria se desenvolver ainda mais. Então, é isso que eu acho sobre o comando técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Outros jogos, né, que a gente falou muito aqui já dos jogos do jogo do Brasil. Outro jogo que nós tivemos também é o jogo da Argentina contra a Holanda, né? Partida muito disputada também. A Argentina chegou até a abrir 2-0 com uma certa facilidade ali, né? Conseguiu abrir uma vantagem considerável. 2-0 não é placar perigoso, né? Placar perigoso é 1-0, como já dizia Thiago Leifert. E a partir disso a seleção argentina começou a jogar com uma tranquilidade maior, né? Até que os Los Hermanos foram surpreendidos com o gol da Holanda, né? Cabeça, esqueci agora o nome do jogador, acabou marcando ali 2 gols. Mas inclusive, né, é um jogador que se destacou muito nessa partida por ter marcado os 2 gols. Vamos lá. Aí ele fez o gol, né, da Holanda, o primeiro gol. E os gols da Argentina, basicamente, que foram marcados pelo Messi. E o outro gol foi marcado pelo. Quem marcou? Se eu não me engano, foi o Lautaro Martins. Se eu não me engano. Não. O outro gol da Argentina foi o Julián Álvares, é isso? Deixa eu conferir aqui rapidinho, só para já passar a notícia, né? Aqui, Argentina. O jogo terminou em 2-2, né? Como eu havia falado. E o gol foi marcado pelo Molina, né? Lateral. Molina, que joga como ala. E um gol marcado por ele, num passe genial do Messi. E outro gol marcado pelo próprio Messi, né? Eu nem vou cortar essa parte aqui que eu acabei vendo a notícia, né? Porque eu vou soltar esse vídeo direto sem edição. Porque a gente tá muito tempo sem vídeo, então é bom já soltar logo, né?
Esse vídeo vai ser edição pro ar mesmo. Então. E aí a partida acabou empatada, né? A Holanda fez 2 gols, que um gol foi até muito engraçado, né? Muito curioso, porque de uma jogada ensaiada, uma jogada genial ali, que um jogador rolou ali, acho que se não me engano foi o Bergwijn, que rolou a bola por debaixo da barreira e o atacante tirou e conseguiu só rolar para dentro do gol. E foi um gol genial no último minuto da prorrogação, não, no último minuto do tempo que o juiz havia estabelecido, né? Dos acréscimos, foi o último minuto dos acréscimos, e aí o jogo foi para a prorrogação. E não houve gols na prorrogação, o que levou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, a Argentina levou a melhor e conseguiu a classificação. Aqui o nome do jogador que conseguiu fazer os gols da Holanda. Weghorst, o nome do jogador. E agora, né, outra partida que nós podemos comentar também é Marrocos e Portugal. Partida que acabou em 1-0 para Marrocos. Marrocos que era a grande zebra dessa Copa, chegando longe, não deixando ele sonhar. E é o time, inclusive, que eu estou torcendo a partir de agora nessa Copa do Mundo, né? Torcendo pro azarão, para a equipe que ninguém esperava que chegasse tão longe na Copa. E está muito bem, tá jogando um futebol de uma certa forma mais retranqueiro, mas que é objetivo, né? Quando eles têm a bola, eles sabem o que fazer com ela, sabem triangular, sabem chegar até o gol. E conseguiram eliminar Portugal, que era uma das seleções, inclusive, favoritas, né, para essa Copa. E Marrocos está fazendo uma campanha memorável, né? Já é a melhor campanha da história de uma seleção africana. Ou seja, estão fazendo história. Agora eles têm pela frente a França, que passou contra a Inglaterra, né? Um grande jogo também da França contra a Inglaterra. Acredito eu que até este momento a melhor parte da Copa. O jogo terminou em 2-1 para a França. Né? Gols marcados pelo Tchouaméni, meio-campista francês, e pelo Giroud. E o gol da Inglaterra foi marcado pelo Harry Kane, que inclusive acabou perdendo um pênalti, né? E se ele tivesse feito o pênalti, eu queria ver porque a Inglaterra estava jogando melhor. E eu acredito que se o jogo fosse para uma prorrogação, a Inglaterra tinha grande chance de fazer mais um gol. Porque a equipe estava jogando muito bem, melhor que a equipe da França. E a França, né, a gente está vendo aí, cara, inacreditável. Mesmo com tantos desfalques, eles estão conseguindo chegar. E agora já estão na semifinal, né? Vão enfrentar Marrocos na semifinal. Ou seja, uma semifinal é Marrocos e França. E a outra semifinal é Argentina e Croácia. Grandes jogos, né? Jogos que prometem muito. Então vale a pena conferir, né? Nós já temos o primeiro jogo da semifinal, que é entre Argentina e Croácia amanhã, dia 13 de dezembro. E a outra partida da semifinal, que é Marrocos e França, vai ser no dia. Vamos conferir aqui. Isso mesmo, a partida entre Argentina e Croácia vai ser amanhã, dia 13. E a partida entre Marrocos e Croácia, não, Marrocos e França, vai ser no dia 14 de dezembro. Os dois jogos vão ser às 4 horas da tarde. Ou seja, vale a pena conferir, né? Muito triste, queria que a seleção se classificasse, acredito que ia ser um jogo histórico contra a Argentina, um jogo que ficaria para a história das Copas. Todo mundo ia parar para assistir, ia ser um jogo de muita raça, muita disposição, gostaria muito de assistir esse jogo. Estava me preparando para assistir esse jogo, né? Mas a seleção brasileira acabou não conseguindo a classificação. E é isso que fica, né? É isso que fica. Pode esperar mais 4 anos. Quem sabe a nossa seleção não consegue o Hexa em 2026, na Copa que vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Agora é bola pra frente, né? Não tem o que fazer. É isso, perdemos, mas, né? Quem sabe na próxima a gente ganha. Futebol é isso. A gente perde muito mais que ganha.
Nossa seleção é a maior campeã, né? Pentacampeã, sendo a maior, mas já perdeu muitas copas para poder ser a maior vencedora, né? Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. Futebol é assim, não tem o que fazer. Beleza? Fechou? Tamo junto, rapaziada. Falar de novo, né? Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no nosso canal. Se você puder deixar um comentário também, vai nos ajudar bastante. Valeu? Tamo junto. É isso. Bola pra frente e vamos, que o Hexa já é realidade. Valeu?